Olá, pessoal! Hoje nós iremos iniciar o estudo sobre física moderna, especialmente teoria da relatividade restrita. Os conceitos que você vai aprender: a teoria da relatividade restrita, a invariância da velocidade da luz, dilatação temporal, contração espacial, variação da massa com a velocidade. Até o final do século XIX, os estudiosos físicos eles acreditavam que já tinham descoberto tudo o que precisavam sobre a física, né? Que não precisariam, muitos acreditavam até que não precisariam formar mais físicos, porque já tinham descoberto tudo, e eles se baseavam nas leis de Newton e as equações de Maxwell. Através dessas leis e dessas equações de Maxwell, eles conseguiam resolver praticamente tudo, né? Segundo eles. Foi então que no final do século XIX e início do século XX, houve uma revolução através dos trabalhos do Albert Einstein. Ele publicou a teoria da relatividade restrita em 1905, que a gente vai ver em detalhes como essa teoria dele. E isso foi um ponto de partida para o início da física moderna. Então, a física clássica foi a física que foi vista até o século XIX, toda a física básica, a física de antes, e a física moderna foi a partir do final do século XIX. As descobertas de Einstein mostram que grande parte dos estudos de física clássica são particulares da física moderna. Exemplo, um corpo que se move em altíssima velocidade, comparável à da luz, a descrição do seu movimento pode ser precisamente pelas equações de Einstein, mas são falhas quando se aplica a tradicional mecânica newtoniana, que era a física clássica. Já para um corpo em baixa velocidade, as duas físicas obtêm resultados precisos, né? As diferenças são bem desprezíveis. Então, o Einstein percebeu que para velocidades comparadas à da luz, a física clássica já não servia, já não era tão exata. James C. Maxwell unificou a eletricidade e o eletromagnetismo, né, que a gente já viu em outros conteúdos. E ele mostrou também que a onda eletromagnética tem um valor constante e vale essa equação aí, 1 menos μ0 menos ε0. Independente do referencial no qual ela é medida, o que não estava de acordo com os conceitos da física clássica da época, né? Que eles tinham como o tempo e espaço absolutos. A grande revolução proposta por Einstein foi criar a constância da velocidade da luz como um princípio fundamental, mas ao custo de relativizar as noções do tempo e espaço, ou seja, tempo e espaços não eram mais absolutos, deixavam de ser absolutos e passavam a depender de um referencial. A massa de um objeto também não é constante, segundo a teoria da relatividade restrita, né, de Einstein, mas varia com sua velocidade, o que até então a gente acreditava que era constante, né, pelas leis de Newton, que a massa ela sempre era constante, a massa de um corpo, de um objeto, independente de onde ela estivesse. Mas Einstein falava o contrário. E aí tem o artigo que ele publicou, intitulado Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento, em 1905, numa revista alemã, que era chamada Anais da Física. E ele se baseava em dois postulados para falar sobre a teoria da relatividade restrita. O primeiro é que as leis da física são equivalentes em todos os referenciais que se movem uniformemente entre si, ou seja, são as mesmas, as leis das físicas são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Inerciais quer dizer o quê, gente? Em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né? Que é sem aceleração. Então, a lei da física, as leis têm que valer para todas as áreas da física.
A velocidade no vácuo é constante, c igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, invariante para todos os referenciais, ou seja, a velocidade da luz não mudava, independentemente de qualquer referencial adotado. Por consequência, a gente teve também a relatividade da simultaneidade, ou seja, o que é simultâneo, o que acontece ao mesmo tempo em um referencial, não necessariamente vai acontecer para o outro. E também a dilatação no tempo, como consequência da velocidade da luz ser sempre constante, ele dizia também que o tempo não é medido igualmente para todos os referenciais inerciais. A gente vai ver detalhado cada parte dessas aí. E a contração do comprimento. Ele dizia também que as medidas de comprimento são diferentes, dependendo do referencial adotado. Aí a gente tem um exemplo de um homem que está parado, né, velocidade zero, e um carro a 20 km por hora, o exemplo da mecânica clássica. Nesse caso aqui, se você for calcular a velocidade relativa, como eles estão no mesmo sentido, você vai pegar a velocidade, uma velocidade menos a outra, né? 20 menos 8, que vai dar 12. Então, a velocidade relativa entre eles é de 12. Nesse outro caso aqui, tem um exemplo com... O fato curioso é que o Maxwell percebeu, né, segundo o eletromagnetismo de Maxwell, que essa regra não era válida para a luz. Ou seja, independente do referencial, se uma pessoa está parada em média velocidade de um raio de luz que se aproxima, nesse caso aqui, ó, o raio de luz vai ter velocidade de 3 vezes 10 a 8. Se ela está no mesmo sentido ao da luz, com velocidade de 3 vezes 10 a 8, a velocidade da luz vai ser a mesma. E se ela vai de encontro à luz, a velocidade da luz também vai ser a mesma, não vai mudar. Por isso que há invariância da velocidade da luz, porque ela não vai variar. A velocidade da luz num determinado meio é constante para qualquer que seja o referencial adotado, como a gente mostrou aí no exemplo, né? E lembrando que é um referencial próprio e um referencial relativo. O próprio é quando o observador não percebe o próprio movimento. E o relativo é quando ele é o que observa o referencial próprio em movimento. Então, por exemplo, uma pessoa que está num carro e outra que está num ponto de ônibus, parada. O próprio é a pessoa que está dentro do carro e o relativo é a pessoa que vê o referencial próprio, que é o que está dentro do carro, em movimento. E existe um fator de Lorentz sempre na dilatação temporal, que esse fator é o de conversão entre o intervalo de tempo relativístico e o tempo de referencial fixo, e é dado por 1 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c, em que v é a velocidade, c é a velocidade da luz. E se esse v for zero, por exemplo, o que vai acontecer é que não vou precisar converter, porque isso aqui vai dar 1 sobre 1 menos 0 ao quadrado dividido por c vai dar 0. 1 dividido por raiz de 1 vai dar 1, então eu não vou precisar converter. Precisa fazer a correção somente quando v for diferente de 0. Porque quando v for diferente de 0, aqui vai ser um número menor do que 1, né? 1 menos alguma coisa. E aqui vai ser, o lambda vai ser 1 dividido por um número menor do que ele. Então, o fator de Lorentz, que é o lambda, vai ser maior do que 1, porque 1 dividido por um número menor que ele vai dar 1. Agora, quando a velocidade ela aumenta tanto que se aproxima da velocidade da luz, que é o c, o que vai acontecer com o fator de Lorentz? Ele vai ser infinitamente grande, tá bom? Porque quando ele fizer aqui, quando dividir aqui, vou colocar bem aproximado, isso aqui vai dar um número
quase zero e 1 dividido por quase zero vai ser infinitamente grande, um número infinitamente grande. E tem uma observação, por exemplo, nas questões, geralmente, muitas vezes, vem a velocidade igual a 0,6c, que é uma fração da velocidade da luz, né? 0,6c, que é a velocidade da luz. E quando vier isso, você pode ter certeza que o fator de Lorentz é igual a 1 sobre 0,8. E quando, eu troquei aqui, quando aqui for 0,8, aqui vai ser 1 sobre 0,6. Tá bom? Para ilustrar a relatividade temporal, agora a dilatação temporal, Einstein ele teve que mostrar a invariância da velocidade da luz, então derrubou os conceitos do espaço e tempo absolutos. Então ele teve que demonstrar através de exemplos, né? Por exemplo, para ilustrar a relatividade temporal, vamos considerar um referencial S0 fixo aqui, ó, no vagão de um trem, que se move com velocidade v em relação ao referencial S fixo na Terra. O S é o referencial fixo e o S0 é o referencial que está dentro do vagão, fixo no vagão. Um raio de luz, ó, aqui tem uma lâmpada, o raio de luz parte de uma lâmpada localizada no piso do vagão e reflete-se no espelho, ó, e retorna para o piso do vagão, percorrendo uma certa distância, né, em relação ao referencial S0. Para esse referencial S0, essa distância foi de quanto? Ó, a distância foi vertical, né, que ele percebe a distância aqui vertical. E essa distância vertical aqui tem dizendo que ela vale h. Se o raio de luz foi e voltou, então a distância vai ser 2h. 2h dividido por c. Por que essa fórmula aqui? Gente, a velocidade não é ΔS sobre ΔT? Velocidade igual ΔS, que é 2h, sobre ΔT. Aí, em vez de eu isolar a velocidade da luz, que é o c, eu isolei o ΔT, para perceber que o tempo vai ser diferente. Como eu vou mostrar agora aqui, ó, em relação ao outro referencial, a pessoa que está fixa fora, né? Por exemplo, o tempo aqui foi de 2h, duas medidas dessa, dividido pela velocidade da luz, né? Nesse outro caso, uma pessoa fixa na Terra, que é esse referencial S. Para ela vai perceber a luz assim, ó, porque o vagão vai estar em movimento, então ela vai perceber assim, ó, a luz vai, ó, junto com o movimento do vagão, né? Aí sobe e volta. Então, a distância percorrida para essa pessoa, ela vai perceber dessa forma. L aqui, que é essa distância, mais esse outro L. A gente percebe que a medida desse L é muito maior do que a medida do H. Ó. Então, 2L vai ser muito maior do que 2H. Então, o tempo que a pessoa percebe isso aqui vai ser maior, a pessoa que está fora, vai ser maior do que a pessoa que está dentro do vagão. Ó, para a pessoa que está no referencial S0, o intervalo de tempo entre dois eventos quaisquer é menor do que aquele medido pela pessoa que está no referencial S. Ou seja, o intervalo de tempo entre os dois eventos quaisquer é menor do que aquele medido pela pessoa que está no referencial S. Sim, quer dizer, para a pessoa que está no referencial S0, o intervalo de tempo é bem menor do que para a pessoa que está no referencial S. A gente tem o paradoxo dos gêmeos, por exemplo, para exemplificar essa situação. Temos um exemplo de um gêmeo que pega uma nave fictícia, né? E ele vai viajar com velocidade próxima à da luz. Quando ele vai viajar com a velocidade bem próxima à da luz, e o outro gêmeo fica na Terra, o irmão gêmeo dele fica na Terra. Então, o que acontece?
Quando ele volta, ele retorna, ele vai encontrar o irmão que está na Terra. E quando ele encontrar ele, ele vai perceber que o irmão que estava na Terra está mais velho do que ele. Ou seja, o tempo passou mais devagar para o irmão gêmeo, que foi a velocidade bem próxima da luz. Então, quanto maior a velocidade, mais o tempo vai passar devagar para ele. A relação matemática entre os intervalos de tempo ΔT e ΔT0, em função da velocidade, é dada por essa equação aí, tá bom? E a gente tem também a contração espacial, em que vamos imaginar um trem, um referencial S0, aqui, ó. Esse trem é o referencial S0 que se move com velocidade V em relação à estação referencial S, que é essa estação aqui. Considerando uma barra de comprimento L, colocada dentro do vagão, disposta paralelamente na direção da velocidade do trem, ó, paralelamente na direção da velocidade do trem. Uma pessoa no referencial S0 fixo no vagão mede um comprimento L0 maior que a medida L por uma pessoa no referencial S fixo na Terra. Então, ó, quando o trem começa a pegar velocidade, quanto maior a velocidade, menor vai ser o comprimento para a pessoa que está fora, né? O comprimento para a pessoa que está fora vai ser menor do que para a pessoa que está dentro. Essa é a teoria da contração espacial, proposta por Einstein. Então, lembrando que ele não vai diminuir o comprimento em todas as dimensões, vai diminuir somente na direção do movimento, que é paralelo à velocidade, né? Ele vai diminuir só o que está na direção do movimento. E o L0, nesse caso aqui, é o comprimento em repouso, o L, o comprimento em movimento. E esse L é dado por L0 sobre lambda. Nesse caso aqui, se V for diferente de zero, como a gente já viu lá atrás, o lambda vai ser maior que 1. Logo, o L vai ser menor que L0. Se o lambda for igual a 1 aqui, não vai ser perceptível, né? Que é quando a velocidade for igual a zero, no caso. E a equação é essa daqui, ó. L igual a L0 vezes raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado. Para descobrir o comprimento em repouso, comprimento em movimento. E quanto maior a velocidade, menor o comprimento. E na variação da massa com a velocidade, Newton acreditava que a massa era uma constante, né? Uma característica própria do corpo, que mede sua inércia. E era dada por m igual a F sobre A. Já Einstein contestava isso. Ele mostrou que a massa de um objeto não era constante, né? Ela dependia da velocidade, ou seja, como se variava a altas velocidades. Quanto maior a velocidade, maior seria a massa. Quanto maior a velocidade do corpo, mais difícil acelerá-lo. Então, mais força é necessária para que ele tenha ganho ou redução de velocidade. Ou seja, a massa do corpo aumenta à medida que sua velocidade aumenta. E para Newton, ele acreditava também que quanto mais força, quanto mais aceleração, maior seria quanto mais força, né? E a velocidade ia sempre aumentando incondicionalmente. Já para Einstein, essa velocidade tinha um limite, que é a velocidade da luz. E a variação da massa com a velocidade, quanto maior a massa, quanto maior a velocidade, maior a massa, né? Matematicamente, a massa m de um corpo que se move com velocidade v é dada em que m0 é sua massa em repouso e c é a velocidade da luz no vácuo. Essa é a equação. E a gente tem o gráfico aí, ó,
quanto maior a massa, quanto maior a velocidade, maior a massa, né? Foi o que eu falei, só que ele nunca chega à velocidade da luz, que é o C aqui. Ele chega bem perto, mas nunca a ponto de chegar à velocidade da luz. E a relação entre massa e energia? Einstein mostrou que a energia tem inércia, isto é, a energia tem massa. Toda vez que um corpo ganha ou perde energia, sua massa aumenta ou diminui. Esse aumento ou diminuição pode ser calculado por essa fórmula aqui, ó. O aumento de energia, aumento de massa, que é a fórmula mais conhecida, né? De energia igual massa vezes C ao quadrado. Aí a gente tem um exemplo, né? A massa de um tijolo quente é maior do que a massa de um tijolo frio. Ou então uma mola, quando a gente comprime ela, ela tem massa maior do que quando não estava comprimida. Por quê? Porque o acréscimo de energia potencial elástica ocasiona um aumento da massa inercial da mola. E a gente tem mecânica clássica, que a gente usa essa fórmula aí, usava, né? Usa ainda. Na mecânica clássica, que é 1/2, energia cinética, é dada por 1/2 vezes m vezes v ao quadrado. Esse daí, quando você faz por essa fórmula, segundo Einstein, você vai obter um valor aproximado da energia cinética, quando a velocidade v é pequena em comparação com c. Isso vale para velocidades pequenas. Já quando as velocidades são bem grandes, comparada à da luz, é melhor você usar essa fórmula aqui, que é o mais correto, que você vai obter um valor exato da energia cinética. E essa energia aqui, ó, é a energia de repouso, m0 vezes c ao quadrado. Não depende da velocidade, diferente dessa outra aqui. E a energia total é a energia cinética mais a energia de repouso, que é essa outra aqui, que a gente já viu. E por hoje é só, gente. Bons estudos. E é isso. Beijo.